Vivem na Terra atualmente 6,3 bilhões de pessoas. Uns são ricos, outros não. Uns vivem vidas felizes, outros lutam. Têm sido elaborados novos mapas na esperança de entender como é que as pessoas sobrevivem nas diferentes partes do mundo. Chamam-se mapas de dados e são baseados em variados dados estatísticos. Com os mapas de dados como guia, esta série vai investigar assuntos importantes para todos nós, que enfrentamos um futuro incerto no novo século. No terceiro segmento da série, vamos debruçar-nos sobre a disparidade de rendimentos nas cidades de todo o mundo. Muitas cidades dos Estados Unidos dividiram-se em duas zonas. A zona central, onde vivem os pobres, e os arredores circundantes, para os mais ricos. As zonas centrais sofrem de crime e desemprego, enquanto os arredores parecem ser para os vencedores numa sociedade competitiva. À medida que o fosso entre ricos e pobres aumenta, muitas pessoas começam a desesperar por verem que essa divisão nunca mais será unida. É como se pusessem uma bola e uma corrente na minha perna porque estou limitado ao centro da cidade. Mas há esperança. Birmingham, a segunda maior cidade da Grã-Bretanha, conseguiu um revivalismo urbano espantoso a que alguns chamam milagre. É uma história de renascimento acerca de uma cidade em desespero que encontrou o seu caminho em direção à esperança. Vamos ver como é que as pessoas estão a trabalhar para ultrapassar o fosso entre os que têm e os que não têm e dar uma nova vida à sua cidade. O Mapa da Condição Humana, Episódio 3. Cidades em declínio. Este mapa mostra o rendimento nacional per capita. O dos Estados Unidos é extraordinário. Os americanos ganham 1/3 dos rendimentos totais das pessoas de todo o mundo, mas só abrangem 1/20 da população global. Vamos olhar atentamente para o mapa de rendimentos do continente norte-americano. Mostra os níveis de rendimentos familiares de 65 mil comunidades. Um padrão distintivo, é claro. O laranja e vermelho representam as zonas ricas. Estas são cidades principais. Muitas delas têm uma zona azul no seu centro. É onde vivem os pobres. Washington, D.C., a capital, não é a exceção. Tem um anel de arredores ricos que envolvem um centro de pobreza. Em Atlanta sucede a mesma coisa. Nesta e noutras cidades americanas, os ricos e os pobres vivem em zonas totalmente separadas. Como é que isto afeta essas cidades? Visitamos Filadélfia, que tem a maior zona central da cidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos declararam a sua independência aqui em Filadélfia. O sino da liberdade ainda pode ser encontrado no coração da cidade. Foi tocado em 1776 para celebrar o nascimento dos Estados Unidos como uma nação de liberdade e igualdade. Mas se nos afastarmos do sino 3 minutos, de carro, a cidade subitamente parece muito diferente. A paisagem é manchada com edifícios em ruínas e terrenos vazios. As janelas são partidas, as paredes estão a cair ou simplesmente não existem. Toda a zona parece uma cidade fantasma. Olá. O rendimento médio anual por família nesta área de Filadélfia é de cerca de $11 mil. É o menor rendimento da cidade. Quem quereria viver aqui? Todos aqui vivemos. Para que são aqueles sapatos? Aqueles sapatos são de alguém que foi morto. São uma recordação.
Sapatos como aqueles podem ser vistos em muitos locais aqui no bairro. Numa esquina da cidade, polícias à paisana estão a prender um jovem. Foi apanhado a traficar droga. Quando encostamos, ele estava a entregar PCP a crianças. Pelo menos pareciam crianças. Nesta zona da cidade, a polícia trata de mais de 20 crimes relacionados com droga por dia. Visto de cima, o bairro parece agradável, devido a todas as zonas verdes, mas o verde é, na sua maioria, árvores a crescer em lotes ardidos. Uma velha igreja destaca-se, um local de oração para os locais. Agradecemos a Deus por nos ter dado. O bispo William Chansey, que tem 60 anos, nasceu e cresceu nesta zona. Quero partilhar convosco esta manhã, esta tarde. Todos sabemos como agimos devido a Deus. Ele está profundamente preocupado com a forma como as coisas mudaram por aqui e com o desespero crescente dos habitantes. Por que é que esta comunidade perdeu a sua vitalidade? Para encontrar uma resposta, passeamos pela zona com o bispo Chansey. Este é um velho bairro de fábricas. Este bairro mudou devido ao encerramento das fábricas. Não poderíamos estar nesta esquina porque seria hora do almoço ou de descanso no bairro. Filadélfia era um dos maiores centros industriais dos Estados Unidos. Peças para automóveis, maquinaria, textos e muitos outros produtos eram fabricados aqui. Na sua época áurea, a cidade tinha mais de 5.000 fábricas. Nada resta agora para nos fazer recordar essa prosperidade. Desde os anos 70, quase todas as fábricas foram encerradas ou recolocadas depois de ser impossível competirem com o Japão ou outros países. Muitos dos que perderam o emprego deixaram a cidade. As ruas perderam a sua agitação e energia. O bispo Chansey também trabalhou numa fábrica local. Tal como muitos outros, quando perdeu o emprego, mudou-se. Mas não conseguiu libertar-se das raízes do local onde nasceu e cresceu. Depois de ser ordenado sacerdote, decidiu voltar a viver com a comunidade que melhor conhecia. O sonho americano é simplesmente ter uma casa, um carro, talvez uma conta no banco. Se continuassem a trabalhar, seriam agora cidadãos de classe média e estariam muito melhor. Mas devido à deterioração dos empregos e das fábricas que havia no bairro, as pessoas desistiram. Elas viram que não havia esperança para elas. Os residentes no centro da cidade são na sua maioria os desfavorecidos, as minorias étnicas e os idosos. Muitas destas pessoas não conseguiram arranjar emprego depois de ficarem desempregadas. O nome da Filadélfia foi criado a partir de uma palavra grega que significa amor fraternal. No passado, as pessoas viviam aqui em relativa harmonia umas com as outras, de acordo com o nome da cidade, e partilhavam o vigor de uma economia vibrante. Mas agora a cidade está dividida em dois grupos, os que perderam a esperança e aqueles que a encontraram nos arredores. Uma zona residencial de classe alta, Chestnut Hill, fica a 30 minutos de carro do centro de Filadélfia. O rendimento anual médio de cada família é de cerca de $185.000. Neste bairro não se pode construir uma casa a menos que o tamanho do lote seja superior a 900 metros quadrados.
Tenho muito gosto que venham à minha casa. Ludlow Miller é banqueiro e comprou a casa aqui porque gosta do ambiente. A casa vale cerca de 1,8 milhões de dólares. No inverno é quente e acolhedora. Segundo um acordo entre todos os residentes, nenhuma casa pode ser alugada. O bairro é apenas para aqueles que podem comprar uma casa dispendiosa para seu uso. Miller tem sentimentos mistos acerca da divisão da cidade entre ricos e pobres. Por um lado, ele sente-se culpado quando evita o centro da cidade a caminho do trabalho. Mas, por outro, não está contente com os elevados impostos que aqueles com os maiores rendimentos têm de pagar. Não tenho nenhum problema com isso. Penso que olhamos para esta cidade como a nossa casa e queremos vê-la melhorada. A verdadeira crise que poderemos vir a ter é que nas áreas como Chestnut Hill e Society Hill, que têm gente rica, é que essas pessoas possam continuar a pagar os impostos. Senão teremos que dizer que não os queremos pagar e vamos para o outro lado. Filadélfia caiu num dilema fiscal. A indústria fabril entrou em declínio e nenhuma outra indústria cresceu o suficiente para suportar as finanças da cidade. Ao mesmo tempo, cada vez mais pessoas estão abaixo da linha da pobreza e, portanto, isentas de impostos. Este mapa mostra as famílias com assistência governamental. Mostra que muitos dos que vivem no centro da cidade vivem da assistência social. O governo está a arranjar fundos para tentar aliviar a pobreza. E a cidade tem coberto os custos, aumentando repetidamente os impostos. Mas essa é uma fonte de insatisfação para aqueles que têm de pagar mais impostos. O que deveria ser feito para reanimar o centro da cidade foi um assunto-chave para as eleições camarárias de 2003. O candidato republicano Sam Katz queria cortar alguns impostos para atrair grandes negócios à cidade. É por isso que apoio a baixa dos impostos e os privilégios das empresas em relação aos impostos. Acredito que isto vai reverter o declínio da população e que é um tremendo benefício para o desenvolvimento económico da cidade. O presidente da Câmara, John Street, um democrata, tenta a reeleição, dando ênfase à necessidade de recuperar as zonas pobres. Ele disse que se os impostos das empresas e outros fossem cortados, a Câmara não poderia pagar as suas medidas de combate à pobreza. Todos os bairros precisam que a Câmara faça alguma coisa. Há alguns bairros que precisam de ajuda extra devido ao desenvolvimento e ao tipo de violência que existe. Até onde deve ir a Câmara para apoiar os pobres urbanos? Quanto mais pode pedir aos ricos para pagarem? A campanha para as eleições reflete os riscos existentes em Filadélfia. O professor David Bartelt, da Universidade Temple, esteve a estudar a disparidade crescente de rendimentos dentro da cidade. Ele diz que a segregação social resultante priva as pessoas de interagirem umas com as outras. Havia uma capacidade para as comunidades pobres e as mais ricas chegarem a um acordo acerca do que a cidade deveria fazer a seguir. Como poderia conseguir mais empregos, melhores habitações, como poderia desenvolver o seu espaço público. Mas há uma conversa muito difícil a ter agora. Penso que também há outras perdas. A cidade de Filadélfia perdeu uma enorme quantidade do seu impacto na região devido a este tipo de divisão. A maior preocupação do professor Bartelt é acerca do que acontecerá se as divisões baseadas em disparidade de rendimentos forem ainda maiores. Um problema é o desemprego. A taxa de desemprego no centro da cidade é 2 vezes mais elevada do que a dos arredores.
Depois das fábricas terem fechado, novas indústrias emergiram, tais como as do setor financeiro. Mas as pessoas empregadas nesses campos são principalmente dos arredores. É onde vivem aqueles que têm cursos universitários ou uma educação mais elevada, como mostra este mapa. O professor Bartlett avisa que se a pobreza evita que as pessoas tenham a hipótese de adquirir uma educação mais elevada, as disparidades de rendimentos continuarão assim durante gerações. Um incidente que chocou muita gente foi a morte a tiro de um dotado atleta local. A vítima foi Michael Kill, o sobrinho de 14 anos do bispo Chansey. Ele foi apanhado numa troca de tiros relacionada com drogas e foi atingido e morto em frente à sua casa. Michael era uma estrela do basquetebol na sua escola. Michael Kill tinha sido criado numa família sem pai, mas estava prestes a entrar para um liceu privado famoso com uma bolsa de estudos de basquetebol. As cerimónias fúnebres foram realizadas na igreja do bispo Chansey. Michael amara o seu tio, o bispo, como se ele fosse seu pai, e ia à sua igreja todos os domingos. A sua mãe, que sobrevivera com a assistência social, tinha grandes esperanças no futuro do filho. Depois do funeral, foi sepultado num cemitério do bairro em frente aos seus colegas e parentes. Se o Michael tivesse vivido num bairro melhor, estou certo que hoje ainda estaria entre nós. Toda a gente adoece e morre, mas o Michael foi morto. O Michael teve a hipótese de se tornar um grande jogador de basquetebol. Teve a oportunidade, mas tiraram-lhe. Temos de parar de nos destruir uns aos outros. Foi aqui em Filadélfia que a liberdade e a igualdade foram orgulhosamente proclamadas, quando os Estados Unidos ganharam a independência. Mas agora vemos uma triste realidade. Esta cidade, o berço da liberdade, está dividida e a fé das pessoas no sonho americano perdeu-se. A separação das cidades em centros pobres e arredores ricos é um problema sério em muitos outros lugares do mundo. Mas uma comunidade conseguiu aquilo que foi chamado uma regeneração urbana milagrosa. É em Birmingham, a segunda maior cidade da Grã-Bretanha. Este mapa mostra os índices de pobreza de Birmingham em 1991. Índices como estes são calculados para indicar a pobreza baseada não só nos rendimentos, mas também em taxas de desemprego, tamanho das habitações e outros fatores. Quando estes dados são comparados com os de 10 anos depois, fica imediatamente claro que as áreas pobres diminuíram consideravelmente. Visitámos Birmingham para descobrir o que tinha tornado esta transformação possível. Este é o distrito Balsall Heath, onde os índices de pobreza aumentaram tanto. A certa altura, era uma zona perniciosa, onde as prostitutas andavam nas ruas. Agora, mesmo aqueles que partiram para viverem nos arredores, estão a voltar. Voluntários, tal como estes que vemos com coletes amarelos, desempenharam papéis-chave na regeneração da zona. Atualmente, há 75 voluntários destes. Hoje, um deles acompanhou alguns residentes idosos numa excursão para compras. A missão deles é aliviar o fosso entre a disparidade de rendimentos e criar bairros onde as pessoas de todos os estratos sociais possam viver juntas e felizes.
Sentimos-nos muito confiantes agora. Não precisamos de estar sempre a olhar por cima do ombro, porque somos idosos. E isso faz a diferença. Como é possível rejuvenescer uma cidade que foi tão fortemente dividida? Visitámos um escritório de voluntários da comunidade para descobrir. O escritório tem 15 funcionários que são pagos pelos seus serviços específicos. Grupos da comunidade, tal como este, fazem planos para uma ação de rejuvenescimento e depois os governos central e local cobrem os custos. Há 70 grupos destes em Birmingham. Os cidadãos fazem planos de atuação e os governos pagam-nos. Esta parceria efetiva mudou completamente a cidade. Mas como começaram todas essas atividades? Um dos líderes do grupo, Abdul Hamid, levou-nos a um parque para responder a esta pergunta. Calthorpe Park era um lugar de passeio e descanso. Mas quando as indústrias da cidade declinaram, tornou-se um centro de atividade para prostitutas. Paravam aqui, faziam o serviço e atiravam os preservativos para aqui. Quando chegávamos de manhã, encontrávamos 10, 20 preservativos. Havia ali uns arbustos e eles vinham buscá-las a pé. As crianças vinham de manhã e sopravam nos preservativos. Há 12 anos, os residentes decidiram tomar uma atitude e afastar todas as prostitutas da zona. Os moradores ficavam nas esquinas de todas as ruas do bairro para evitar que as prostitutas se aproximassem do parque. Cerca de 250 pessoas ficavam de vigia noite após noite. Mas a prostituição não acabou. Em vez disso, mudou-se para áreas residenciais. E isso mudou radicalmente os bairros que antes eram sossegados. Muitas pessoas foram-se embora dizendo que já não era um lugar onde quisessem estar. Os gritos, as brigas durante a noite, as zangas umas com as outras, não se conseguia dormir. A entrada ficava cheia de preservativos. No decorrer desses acontecimentos, as atitudes dos residentes começaram a mudar. Muitos disseram que mudaram, especialmente depois de verem com os seus olhos como é que os homens que viviam à custa das prostitutas abusavam delas. Começaram a perceber que as prostitutas eram vítimas. Depois de alguns debates acesos, decidiram fazer alguma coisa para as ajudar. Não excluímos ninguém porque nunca estivemos contra a prostituição. Se uma mulher é prostituta, para mim, essa pessoa é um ser humano. Falámos com diferentes agências e elas tentaram oferecer-lhes trabalho, ajuda, acomodações e tentaram afastá-las dos chulos. Ao mesmo tempo, o governo britânico introduziu um sistema inovador para a regeneração urbana. O governo concordara em pagar os planos de renovação propostos pelos residentes. Isso serviu de ímpeto para a formação de parcerias entre as autoridades e os residentes. As pessoas que viviam em Balsall Heath usaram parte dos orçamentos para ajudar as prostitutas a reabilitar-se. Isso incluía a formação profissional. Os residentes optaram por não remover as prostitutas, mas ajudá-las e viver com elas como cidadãs. Também disseram que, se não tivesse havido uma ação, a começar pelo parque, não teria havido regeneração. Tudo isto teve um efeito marcante no ambiente de Balsall Heath. Costumava haver 450 prostitutas no parque, agora não há nenhuma.
Deixe-me mostrar-lhe algumas das flores. É isto que vai acontecer aqui e, se olhar bem, verá o que vai nascer na primavera. É preciso cavar, colocar os bulbos dentro da terra, mesmo no inverno, com muito frio. Mas foram os residentes que se uniram. Quando a primavera chegar, eles vão adorar olhar para baixo e ver isto. Hamid e outros estão agora a trabalhar em novas iniciativas. Desejam melhorar a qualidade de vida dos residentes e ajudá-los a sentirem-se mais preenchidos. Hoje vão visitar pessoas que perderam o emprego e ficaram fechadas em casa. Primeiro convidam-nos a tomar parte em atividades voluntárias. Depois falam-lhes de treinos de formação profissional e escutam os seus pedidos. Como está? Tudo bem? Há 2 anos, Mohamed Ali foi despedido de uma fábrica. Desde essa altura tem vivido do fundo de desemprego. Como tem tido dificuldade em encontrar um novo emprego, tem tendência para ficar muito em casa. Sentem-se. Há pessoas que andam lá por fora a tentar arranjar emprego. Se sair de casa, habitua-se a levantar-se a horas, a vestir-se bem, barbear-se, ficar com bom ar, colocar uma gravata e depois já sabe. Acho que também ajuda a ganhar confiança. O meu problema é não saber ler nem escrever. Se tivermos de pagar o seu treino, nós pagamos. Damos-lhe tempo e ajuda financeira, se precisar. Vamos consigo à Segurança Social. Tenha confiança em si e venha à cidade, diz Hamid repetidamente a Ali. Birmingham estava degradada e dividida no início dos anos 90, mas agora as atividades dos residentes, que se estenderam a toda a comunidade, mudaram a cidade. Melhorias no ambiente humano e urbano trouxeram uma maravilhosa recuperação à cidade. Muitas empresas mudaram-se para aqui e estão a construir escritórios e fábricas. O número de desempregados está a descer de forma constante. Ali veio a uma reunião de voluntários. Hamid está a tentar apresentá-lo ao maior número de pessoas possível. Antes, Ali estava preocupado por não saber falar inglês suficientemente bem, mas aqui parece não se importar nada. Quando saí dali, senti-me muito bem por ter ajudado alguém. Saí muito feliz por ter feito algo por alguém e ter melhorado a sua vida. Se não gostasse deste trabalho, não estaria com este frio a bater às portas. Calthorpe Park, o local onde nasceu o milagre de Birmingham, tornou-se outra vez num local de lazer e descontração. Num pequeno ato de esperança, alguns residentes plantaram bulbos de coco durante o frio inverno. As flores estão a desabrochar, um reflexo da esperança da comunidade de que o seu parque renascido fica assim para sempre. Em todo o mundo, a disparidade cada vez maior de rendimentos entre ricos e pobres e as comunidades divididas que ela cria está a alterar a natureza das cidades de formas profundas. A questão mantém-se. Queremos viver isolados devido a privilégios ou pobreza, ou queremos criar comunidades vibrantes e variadas? Superar a disparidade que está a afetar a vida das nossas cidades e criar zonas urbanas onde toda a gente possa viver com esperança é um desafio que todos enfrentamos.